Claro, eu não gosto desse dito popular que afirma que a antiguidade é posto, a autoridade de cabelos brancos. Isso tem muita gente velha e velhaca. Eu sou velho, pelo menos até agora, pretendo não caminhar nessa direção de degradação moral que muitas vezes a vida institucional na República Brasileira propicia. Tanta gente que nos surpreende, né, com posturas e comportamentos que a gente não esperava. Por que eu estou falando isso? Porque eu participei de outros colegiados como esse em outras legislaturas. O deputado Paulo, o deputado Lior também acompanharam isso, e alguns outros poucos aqui. E já vi cassação de mandato por razões robustas, de indícios sólidos de corrupção, subtração do erário, comportamento completamente avesso aos preceitos republicanos, participação em crimes graves, e estamos aqui, acabamos de aprovar o pedido de cassação de mandato a ser examinado pelo plenário. Parece que não houve o recurso nem à CCJ, de que eu tenha conhecimento, de um deputado por trama em assassinato. Enfim, tenebrosas transações. Por que eu digo isso? Porque o Instituto da Cassação, da suspensão de mandato, da punição, da sanção disciplinar, faz parte do Código de Ética e Decoro Parlamentar. E, na minha visão, na minha ótica, não se aplica em absoluto ao deputado Glauber Braga, porque ele é um deputado que disputa ideias de maneira aguerrida, que está voltado para causas importantes. Tem quem discorde da defesa dele muito acirrada do interesse nacional, da transparência na execução das emendas, na defesa das boas propostas, do cumprimento dos preceitos republicanos, dos programas de governo propalados em campanha e muitas vezes esquecidos até por nossos governos. Enfim, o Glauber não se insere naquela turma das articulações de bastidores, das negociatas, que sabemos que existem. Isso não é de agora, não. Desde 1823, quando se criou a Câmara dos Deputados do Brasil, a gente tem esse tipo de procedimento que a gente tenta superar. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar existe para chamar a atenção para algo simples, elementar, que não tem a ver com um projeto capitalista ou socialista, que é a boa prática republicana, o bom exercício do mandato de representação. E o Glauber tem um dado adicional. Toda semana ele vai por 2 vezes à praça pública, lá no estado que o elegeu, no caso do centro do Rio, fora outros municípios que ele visita constantemente, para prestar contas do seu mandato, se submeter ao júri popular toda semana, que é algo muito importante. O nosso partido, pessoal, valoriza muito isso. Ora, qual é o contexto dessa representação do Novo e da admissibilidade que o deputado Paulo Magalhães, a quem estimo e respeito, considerou razoável? Uma novidade dos tempos. Até falava com o deputado Kim sobre isso. A novidade dos tempos é o abuso do poder midiático. Isso aqui, virou um instrumento, muitas vezes, primeiro, de democratização da comunicação. Ótimo. Quase todo mundo tem celular no Brasil. Mas isso também pode ser um instrumento pelas plataformas que são de controle privado. Aliás, vídeo do Dr. Elon Musk, ele virou um instrumento de abuso de poder total. E é usado aqui. Eu vejo deputado muitas vezes que não está falando para os colegas, está preocupado em falar para a telinha e fazer os tais cortes. E aí surgem figuras, para ser ameno, exóticas, como aquele candidato lá de São Paulo, com passado nebulosíssimo, olha, da série eufemismos, né? Mas é essa realidade nova que nós estamos tendo que enfrentar. Eu já fui abordado aqui e na praça pública, prestando contas,
por pessoas que vêm já te afrontando, perguntando, querendo dar eles próprios a resposta, ofendendo e depois editando e botando nas redes. Olha só, veja só e tal. Isso é uma forma opressiva que a gente tem que saber como lidar. A regulamentação das redes virtuais, nada virtuosas, antissociais, embora ditas sociais, é muito importante. Mas o lobby das big techs impede que a gente vote isso aqui. Então, o contexto da questão Glauber, tão menor em relação aos grandes crimes contra o bom exercício do mandato, em relação à ética e o decoro parlamentar, que ele não feriu, tem que estar situado nesse contexto. Ele foi alvo de uma ofensa, de um abuso de poder, de alguém que, não por acaso, é candidato a vereador no Rio. Entra aqui. Claro que a gente agora tem que andar pedindo para a segurança da casa, em geral tão diligente em relação a muitas situações, para nos preservar, proteger. Ontem veio um rapaz me perguntar na CCJ sobre a tal anistia, mas ele não estava com intuito agressivo. Ele falou, olha, eu já fui de esquerda, vocês que defenderam a anistia, por que não defendem agora? Aí eu comecei pacientemente a explicar o que foi a anistia de 79, saindo da ditadura, da censura, da tortura, do exílio, do banimento, amigos sumidos assim para nunca mais, e o que é essa tortura agora, essa anistia agora contra a ofensa à Constituição de 88, uma anistia para golpista, na minha ótica. Ele ouviu e falou, eu discordo de tudo isso, ficou nisso. Aí está certo, é normal, é natural a disputa que vamos ter aqui sempre de ideias no patamar civilizado. Eu digo que o Glauber foi provocado, cada um reage à sua maneira, ele estava numa condição dramática que todo mundo ou já viveu ou vai viver, no caso de uma mãe e muito próxima da vida dele, inclusive nos ideais políticos, em estado de saúde grave, e isso foi objeto também da suposta entrevista. Ele reagiu mais com a emoção do que com a razão, e para isso a gente tem que ter muita atenção. Não achar que é uma simples quebra de ética e decoro parlamentar. O substrato da aceitação dessa acusação é eminentemente político, contra a postura correta do ponto de vista político e da representação do mandato e do ideário a que ele se filia, do seu partido, da sua federação. E isso não é cabível no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O julgamento aqui, sempre dizemos, é jus político, mas não pode ser partidário, a partir de uma visão ideológica. O Glauber mesmo já disse, não me orgulho do que fiz, mas naquelas circunstâncias era muito difícil não reagir. Então isso eu tomo, inclusive, como uma postura de reconhecimento, de certa autocrítica do gesto em si, porque o cara lá disse que viria aqui, inclusive, né, para fazer atenção política, ter os seus 5 minutos de fama. Como aquele outro indigitado candidato de São Paulo veio aqui, não por acaso, no Conselho de Ética, quando o Boulos prolatou lá sua posição em relação ao Janones. Então, fica uma disputa política, inclusive nesse ambiente eleitoral, que não está à altura das missões e da missão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Portanto, eu encerro aqui para dizer, agradecendo inclusive a tolerância de todos e do presidente em especial, para dizer que é muito melhor para esse Conselho não admitir, reconhecer que, de fato, episódios como esse não podem se repetir, agora eles não se repetirão, desde que tenhamos mecanismos de contenção do abuso do poder midiático, internetico, da lacração, das performances, dessa forma torta e torpe de fazer política que são veiculados por youtubers. Vejam só aí, encerro, aquela, me foge o nome agora, acusada de crimes, de corrupção, de mutretas lá em Pernambuco. Ela foi presa, conseguiu um habeas corpus, tinha limitações pela decisão judicial para sair da cadeia e, ato contínuo, já foi
para as telinhas que inebriam e começou a descumprir tudo que tinha acordado com a justiça. Resultado, voltou para o presídio. Então, nós que não somos punitivistas, temos que ter mecanismos para conter aqueles que querem abusar do poder midiático e ofender, afrontar quem está exercendo um mandato dado pelo povo. Esse tem que ser preservado. Glauber fica.